qual é a extensão dessa dor? Quais regiões que estão incomodando, que estão com dor? É no pescoço? É no pescoço, ombro e braço? É só na lombar? É lombar e perna? Né? Então a gente tem que entender isso. E aí? Qual que é a extensão? Por que é importante a gente entender a extensão? Para a gente poder trabalhar também, né, as regiões que têm essa relação. Até mesmo porque, por exemplo, se eu vou trabalhar uma região cervical e irradia a dor para o braço, eu tenho que ter uma noção que tem o fator estrutural que pode estar ali na coluna cervical, tem as musculaturas envolvidas e pode ter uma compressão. Então faz sentido eu estar atento a esses detalhes. Quando eu falo para o meu cliente assim, ó, vamos fazer mais um tempo por causa dessa dor, tá na região do pescoço. Se ele só fala para mim que tá no pescoço, automaticamente eu já vou pensar nessa extensão do ombro, da escápula, do braço. Eu pergunto para ele, irradia para o braço? Né? Então, por exemplo, às vezes ele não fala, mas a gente tem que perguntar a respeito disso. Ah, outro dia irradiou, então às vezes ele esquece. Por isso que a gente tem que ter essa noção. Às vezes eu falo assim, eu tô com uma dor na lombar. Ah, e essa dor irradia para a perna? Ah, não está irradiando agora, mas irradiou já. Porque se não irradia no momento, ele vai falar que não irradia. Que não tá, ele não vai falar que está irradiando, mas se já irradiou antes, aí ele vai lembrar só se você perguntar para ele. Então, por isso que a gente tem que perguntar. A Dalva perguntando assim, professor, hoje uma pessoa me ligou para marcar um horário porque estava com a cervical doendo demais e travada. É isso daí. E aí, você já tem uma ideia, mais ou menos, baseado hoje em dia como as conversas por WhatsApp, né? Você já vai interagindo antes com o cliente, já entende assim o motivo pelo qual ele está te procurando, mas aí você sempre tem que perguntar depois ao vivo, pessoalmente ali, cara a cara de novo, tá? É importante a gente estar fazendo essas perguntas de novo. E aí quando você pega assim uma pessoa para estar trabalhando com a massoterapia, vamos supor com a técnica que eu trabalho, que é o shiatsu, a gente sempre, né, quando o cliente chega para você que fala que está com uma dor no pescoço, basicamente a gente vai ter que trabalhar pescoço, ombro, escápula e braço. Tá? Essas regiões elas estão diretamente relacionadas ali nesse atendimento desse cliente. Já se a pessoa chega para você e fala que está com problema na lombar, automaticamente lombar, glúteo, quadril, coxa, e aí lateral de coxa, posterior de coxa, anterior de coxa, perna, estão envolvidos, porque é uma região diretamente relacionada à queixa do cliente. A gente tem o plexo cérvico-braquial, cérvico, pescoço, cervical, pescoço e braços, e lombo-sacral. Então, essa região que a gente vai estar trabalhando. Então, a gente tem que pensar nisso. E sempre vai ter essa relação, né? Dessas extensões. A gente só precisa saber no cliente ali o que realmente está incomodando ele e qual a extensão que a dor dele está pegando. Muitas vezes, por exemplo, se a pessoa às vezes tem uma hérnia de disco, né? E aí ele chega com uma queixa ali na região lombar para você. Mas não está irradiando para a perna. Se não está irradiando para a perna, então pode ser que seja uma hérnia de disco, né? Central, posterior ali, que só fica na região lombar. Agora, você tem aquela posterolateral, que aí acaba irradiando para a perna e na lombar. Aí você tem a foraminal e a extraforaminal, que, por exemplo, só irradia para a perna. Ele não vai sentir dor na região lombar. E aí, às vezes, a gente precisa ter esse conhecimento para entender e diferenciar, baseado na resposta do cliente. Então, ele vai te falar, não, é só na perna. Ah, tá só na perna? Interessante, né?